Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto na nossa aula de hoje, que foi pensada especialmente para quem está começando agora no primeiro ano da faculdade de Direito. A nossa grande missão aqui é construir uma base teórica super sólida. A gente vai desmistificar 4 conceitos jurídicos que aparecem o tempo todo, mas que costumam dar uma baita dor de cabeça por serem muito ambíguos nas leis. Entender isso logo de cara, de verdade, vai mudar completamente o jeito que vocês leem e interpretam o direito daqui para frente. Para organizar a casa, nossa pauta vai seguir esta ordem lógica. Primeiro, a gente fala sobre o problema da linguagem jurídica. Depois, vamos comparar sujeição e dever. Em seguida, entraremos na natureza específica da obrigação. Passaremos pelo conceito de ônus, que é a grande exceção à regra, e fechamos tudo com um resumo bem prático. Então, começando pela nossa primeira sessão, a linguagem jurídica e essa tal textura aberta do direito. Olha só que interessante esta citação do professor Eros Roberto Grau. Ele basicamente mata a charada ao explicar que o direito pega emprestado palavras do nosso dia a dia, da nossa linguagem comum. E é exatamente isso que dá às normas essa textura aberta, uma imprecisão que é quase inevitável. Por causa disso, nós juristas somos forçados a fazer o que estamos fazendo nesta aula, criar definições técnicas rigorosas para palavras que, lá fora, as pessoas usam como se fossem a mesma coisa. E isso nos leva à seção 2, sujeição versus dever. Esses são os nossos conceitos fundamentais. Para começar a resolver essa ambiguidade toda, temos a sujeição. O que é isso? Bom, a sujeição é simplesmente o lado totalmente passivo de um comando jurídico. É aquela necessidade absoluta de obedecer. Aqui, a pessoa que está submetida não tem escolha nenhuma, não tem saída. A vontade dela simplesmente não tem eficácia nenhuma para alterar a situação que o direito impôs. Para ficar bem claro, vamos ver um exemplo prático. Pensa na figura de um mandatário, aquela pessoa que recebe poderes através de uma procuração, sabe? Se o mandante decide, por conta própria, cancelar ou revogar essa procuração, o mandatário entra instantaneamente nesse estado puro de sujeição. Ele não pode bater o pé ou argumentar. Ele tem que simplesmente aceitar e suportar de forma passiva todos os efeitos jurídicos dessa revogação. Agora, contrastando drasticamente com essa passividade, a gente tem o famoso dever jurídico. Ao invés de só suportar um efeito, o dever é uma limitação real imposta à vontade de agir de alguém. Só que tem um detalhe crucial. Ele tem um propósito bem claro de proteger o interesse de terceiros, seja de outra pessoa ou da sociedade inteira. E o mais importante, se um dever não é cumprido, vem a ameaça direta de uma sanção, de uma punição jurídica. O ponto-chave aqui é que violar um dever é, categoricamente, um ato ilícito. O melhor exemplo disso, que está no nosso material base, é o dever universal que todos nós temos de não cometer crimes. A lei exige que a gente não faça isso, não para o nosso próprio bem exclusivo, mas para proteger os outros. Se alguém falha nesse dever e comete um crime, vai enfrentar uma punição direta e inevitável do Estado. Muito bem, vamos para a seção 3, onde vamos detalhar a natureza específica da obrigação. É super comum a gente ouvir as pessoas usando as palavras dever e obrigação como se fossem sinônimos perfeitos, né? Mas agora, pensando com uma cabeça mais técnica, eu pergunto, será que todo dever jurídico é de fato uma obrigação? E a resposta é um sonoro não. É bom anotar isso. Toda obrigação é um dever, mas nem todo dever é uma obrigação. A obrigação é um tipo muito, mas muito específico de dever. Ela exige uma relação direta, um vínculo pessoal bem definido entre duas partes, um credor de um lado e um devedor do outro. E essa relação sempre gira em torno de uma prestação certa, como dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Quer um exemplo clássico disso? Pagamento de impostos. Essa é uma relação obrigacional puríssima. O cidadão é colocado na posição de devedor, e ele é estritamente obrigado a realizar uma prestação específica, que é entregar o dinheiro, com o objetivo único de satisfazer o interesse do Estado, que assume a figura de credor. Chegamos agora à seção 4, o conceito de ônus, que é a grande exceção à regra. O ônus é aquele conceito que costuma confundir muita gente. Ele também é uma condição imposta à vontade de agir. Mas olha a grande sacada. Diferente do dever, o ônus é estabelecido inteiramente para o seu próprio interesse. Então, se você falha em cumprir um ônus, você não comete um ato ilícito. O Estado não vai te punir. O que acontece é que você simplesmente sofre uma desvantagem econômica ou perde uma oportunidade. Colocar o dever e o ônus lado a lado ajuda demais a gente a entender a mecânica disso, usando o que podemos chamar de teste da sanção. Olha como fica evidente. Do lado esquerdo, falhar em um dever traz punição legal, justamente porque ele serve para proteger os outros.
Do lado direito, falhar em um ônus significa pura e simplesmente que você perdeu uma vantagem. Afinal, a única pessoa que sai no prejuízo dessa história é você mesmo. Os exemplos que a nossa fonte traz esclarecem tudo de forma brilhante. Imagina ter que pagar uma caução para poder participar de uma licitação pública, ou fazer um depósito compulsório para conseguir viajar para fora do país. Ninguém te obriga juridicamente a participar de uma licitação ou a viajar. Você não vai ser preso se não fizer isso. Mas, se você quer ativamente esses benefícios, tem que assumir o ônus. Não cumprir esse pagamento não é crime. É só uma escolha que tem consequências limitadoras para você. E agora, para fechar com chave de ouro, seção 5. Nosso resumo prático, verdadeiro kit de ferramentas do jurista. Esta matriz de resumo ilustra perfeitamente toda a nossa metodologia. Focando nas colunas de interesse e de sanção, fica cristalino que o ônus é o diferentão da tabela. Enquanto a sujeição, o dever e a obrigação lidam com os interesses dos outros e trazem consequências legais reais, o ônus é o único instituto onde o interesse protegido é inteiramente da própria pessoa, e a penalidade por não agir é, no máximo, amargar uma oportunidade perdida. À medida que vocês avançam na fascinante jornada dos estudos jurídicos e dão de cara com a linguagem aberta das leis, o caminho agora está muito mais claro. Viu uma exigência normativa? Pergunte na hora: quem realmente se beneficia com esta ação? Com essa clareza na mente, tenho certeza que vocês nunca mais vão confundir um dever com um ônus. Então, na próxima vez que uma lei ditar um comportamento, pensem bem, vai ser uma genuína obrigação imposta ou apenas um fardo opcional revelando o preço do próprio interesse? Um abraço e até a próxima!